A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. O Conselho Deliberativo da SUDENE se reuniu recentemente em Fortaleza. Os governadores do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais debateram com o ministro da Integração, Fernando Bezerra, benefícios e investimentos. Com o objetivo de unir os estados do Nordeste, o Conselho Deliberativo da SUDENE se reuniu recentemente no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O CONDEL é formado por 25 conselheiros e tem como presidente o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, além de governadores dos 9 estados do Nordeste e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, o superintendente da SUDENE, o presidente do BNB, entre outros. Essa foi a segunda reunião do ano de 2012, que ainda deve ter mais 2 reuniões. No Ceará, a temática principal de discussão foi quanto à importância do correto planejamento para o desenvolvimento do Nordeste, levando em consideração as particularidades de cada estado. O Ceará tem grande prazer e nos sentimos extremamente honrados em podermos sediar esta, sob a gestão da nova superintendência da SUDENE, é a segunda reunião dessa instituição. O desafio que tem a SUDENE é um extraordinário desafio. E eu não consigo enxergar um outro caminho para que se possa planejar de forma estrutural, para que se possa definir estratégias e objetivos para o desenvolvimento do Nordeste, que não seja através dessa instituição que foi pensada há muitos anos atrás pelo grande brasileiro Celso Furtado. A SUDENE hoje encontra-se, ao que estou informado, sem quadros, né, e está avançando na questão dos recursos. Os avanços que foram recentemente conquistados, a partir da liderança do ministro Fernando Bezerra, de transformar o FDNE num fundo realmente financeiro, é, sem dúvida nenhuma, um passo decisivo para o resgate da importância da SUDENE para a nossa região. No entanto, outros desafios, a meu juízo, são fundamentais. E, entre esses, eu colocaria como estratégico a necessidade de um quadro de pessoas, de pensadores, que possam efetivamente percorrer cada um dos estados, das regiões que compõem a SUDENE, e pensar projetos estruturantes. Nós não podemos nos dar o luxo de imaginarmos o desenvolvimento do Nordeste a partir simplesmente das iniciativas dos estados. Tirante este que vos fala, nós temos uma geração de governadores no Nordeste que realmente tem marcado uma diferença e que tem imprimido a esta região um nível de crescimento, de desenvolvimento, de criatividade nas iniciativas de governo que transformam essa região numa região referencial para o país. Mas, para que o Nordeste cresça de forma integrada, é fundamental que a gente pense em alguns projetos estruturantes, que extrapolem as fronteiras individuais de alguns estados e que interliguem, que façam com que, efetivamente, essa região possa ter um crescimento homogêneo, um crescimento equilibrado, que não se repita aqui a concentração em apenas alguns estados, em algumas regiões, do seu crescimento. A reunião abordou prioritariamente a aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para que possa aquecer a economia local. O FNE tem orçamento de aplicação de recursos esse ano de quase 11 bilhões de reais. E nós estamos estudando propostas no sentido de facilitar a aplicação de recursos para algumas empresas na linha de capital de giro, ampliar os créditos para média e grande empresa. Isso no sentido de ajudar também nesse instante em que a economia precisa ter muita atenção para que a gente possa manter o ritmo de geração de emprego e da atividade econômica no Nordeste, que ainda mantém um crescimento superior à média nacional. Portanto, essas medidas serão apreciadas nessa reunião. O superintendente da SUDENE, Luiz Gonzaga Paes Landim, chamou a atenção para o desenvolvimento do Nordeste, que vem crescendo proporcionalmente até mais que o Brasil. A partir de 2005,
As taxas anuais de crescimento do PIB regional foram predominantemente superiores às do Brasil, o que criou uma certa euforia na região. E a imprensa especializada dizia alto e bom som que o Nordeste é a bola da vez. Mas, apesar disso, minhas senhoras e meus senhores, há um paradoxo nisso, porque, apesar desse crescimento, né, dessas altas taxas de crescimento, maior do que o Brasil, ainda assim a nossa participação reduziu de 16% para 13%. E a resposta é simples para esse paradoxo, é que, embora tenhamos crescido a uma taxa superior, nós temos uma base econômica menor, enquanto o Brasil, mesmo crescendo a uma taxa inferior do Nordeste, tem uma base econômica maior, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos duas economias distanciadas, né, por ritmos diferentes, quando o ideal seria que houvesse uma confluência de estágio de desenvolvimento. Essa é que é realmente o quadro macro da economia nordestina. Sendo assim, resulta evidente que o único caminho para aproximar as duas economias, que continuam crescendo, é fazer com que nós nordestinos cresçamos a taxas maiores do que o dobro das taxas do Brasil. Assim, em um período de 20 anos, nos aproximaríamos de uma participação ao redor dos 20% do PIB do Brasil. Seria o que chamaríamos de 20 mais 20. 20 mais 20, talvez uma homenagem à minha origem socialista. Outro tópico de debates foi quanto à situação de emergência que os estados do Nordeste vêm enfrentando por conta da estiagem. Neste sentido, o ministro da Integração, Fernando Bezerra, reforçou a necessidade de união entre estados, nação e municípios. Essa foi uma decisão já tomada no ano passado, onde a gente ampliou a aplicação de recursos do FNE para o micro, pequeno e médio empresário da região Nordeste. Nós temos que estar trabalhando de forma atenta e permanente com os governos estaduais e com as prefeituras municipais, e nós vamos fazer um balanço aqui dessas ações durante a reunião.